pobre, periférico e tal. Mas o senhor sofre racismo? Deve sofrer. Todos os dias. O ministro dos direitos humanos se passa, vai sofrer. Mesmo sendo ministro. O policial negro vai sofrer. Ele vai ser abordado. Se ele não tiver fardado, ele vai sofrer. Então, isso é uma coisa que é... Até fardado. É até fardado às vezes, entendeu? Então, assim, é pandêmico, diria assim, endêmico no nosso Brasil, infelizmente, na nossa nação, que é um dos povos mais negros, indígenas que existem no mundo. Um dos. A Bahia, aí fazendo recorte aqui específico para o nosso estado, é um estado que, sobretudo, acredito que deve preponderar aí os negros como a maior fatia da população habitante na nossa terra. E eu fico assim me pensando, por que disso? O que é que tá faltando na nossa sociedade para acabar com isso aí? Queria ouvir sua opinião. Vamos lá. Eu lembro agora de quando eu era pequeno, tinha aquele Atimbum, né? Senta que lá vem a história. Sim, senta que lá vem história, é verdade. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem história. Cara, você trouxe aqui exemplos que eu achei muito interessantes. Por exemplo, do nosso ministro Silvio Almeida, que é um dos grandes pensadores. Professor de Direito. De Direito, fantástico, constitucionalista de mão cheia. Um dos grandes pensadores da questão racial no nosso país. Um abraço com o para ele, professor que Dilson inclusive... Moreira, com outras mentes brilhantes que nós temos, sabe? Ele não tá blindado do racismo. Mesmo sendo ministro. Sim. Mesmo sendo ministro, ele vai continuar sendo um homem negro. Ele vai continuar sendo um homem negro que vai ser lido que está naquele espaço simplesmente porque ele é um cara preto que fala sobre racismo e que por isso ele deveria estar lá. Você tem uma condição social mais favorecida, não vai te blindar do racismo, meu amigo. Não vai. Você tá com a farda de policial, não vai te blindar. Verdade. Sabe por quê? Porque não se senta que lá vem a história, a gente observa que o racismo ele faz parte da estrutura do nosso país. Nós viemos de um estado que teve o histórico mais marcante de escravização de seres humanos. Nesse processo de escravização, as pessoas negras tiveram a sua humanidade retirada, sendo colocada no status de coisas, né? E nessa estruturação de estado de coisa, você criminalizou absolutamente toda a estrutura existencial daquele grupo específico. Você criminalizou a religião, você criminalizou as suas manifestações culturais, você criminalizou o seu corpo. A gente não pode esquecer de falar, e eu sempre trago menção à forma como o racismo científico de César Lombroso foi relido aqui no nosso país por Nina Rodrigues, que dá nome ao nosso Instituto Médico Legal. Eu espero que algum dia alguém tenha a dignidade de trocar o nome do nosso Instituto Médico Legal, né? Isso, faça um convite também à leitura, né? Da história dele. Isso, e também dos estudos do professor Luciano Góes, que fala sobre isso maravilhosamente, sobre essa releitura, sabe? Imagina, Lombroso dizia que existiam perfis natos ao crime. Né? Então, se você pega aquele perfil, aquele corpo, era o corpo não europeu. Era o corpo com traços negroides. O Brasil fez essa releitura. O racismo ele se tornou parte da estrutura científica. E a gente estava vivendo um momento em que a gente estava se afastando do quê? Daquele momento abstrato do divino, trazendo para um momento de racionalização, né? Aquele pós-iluminismo. E o racismo ele foi investido ali, dentro da ciência. Eu não sou racista porque eu não gosto do cara preto. Não, não, não. A ciência está dizendo que aquele corpo é um corpo inferior, é um corpo mais burro, é um corpo com predisposição ao crime, sabe? Com predisposição à indignidade. Aquela manifestação religiosa é uma manifestação religiosa que está fadada ao inferno, sabe? E tudo isso você soma. Ciência, religião, porque a gente não pode esquecer, né? A Igreja Católica, com todos os seus préstimos e contribuições inimagináveis para o nosso estado que conhecemos de sociedade, Sim. Ela legitimou o racismo. Sim. O Vaticano legitimou o racismo. Legitimou aquele estado de que aqueles seres eram pessoas sem alma. A gente não precisava se preocupar, no máximo tentar salvar. Então você pega esse cenário que é ali, tá incrustado, sabe? É pior do que quando a gente pisa no piche na praia, né? E você vai pegar esse estado
E você vai entender hoje, passado, sabe Deus quantos anos, mais de um século, É verdade. que o racismo tá aqui porque ele tá, cara. Eu não sei se você pegou, mas eu tinha um reflexo, eu lembro de quando eu estudava e que era natural a gente pensar aquela ideia de que o português era o inteligente, o negro burro e o índio o preguiçoso. É.